Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Papo de Restaurante. Eu sou Matheus Lessa, aqui do Domínio do Restaurante, e hoje eu tô com o meu xará, Matheus Krause. Irmão, primeiro seja bem-vindo aqui, é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Matheusão que tá à frente das marcas Soft Ice Cream, Local Pães e Cafés e Bar Jataí, né? E tem uma bagagem gigante. É uma marca aqui, eu vou falar do Soft Ice Cream, que eu sou fã demais aqui, né? Aqui em Curitiba já tem um grande know-how. A fila dele, gente, vocês não tem noção. A fila é de 50, 60 pessoas, você passa assim na rua, você fala, cara, quando tá calor, bomba, é um negócio, né, surreal. Mas assim, eu queria te ouvir, cara, primeiro assim, entender, puxando você aqui, como é que você entrou nesse ramo de alimentação? Sei que tá no sangue, tá na família, mas como é que você começou aí essa jornada de empreender e como é que você decidiu estar no mercado de alimentação? Boa. Cara, eu sou bem novo, né? Ainda tenho 27 anos, mas eu nasci e fui criado dentro da indústria do sorvete. Então, meu avô criou uma marca chamada Devix, no litoral do Paraná, aqui em Matinhos, Caiobá, Guaratuba, no ano de 85. Então, ele construiu o patrimônio, construiu a família ali, de fato, com um negócio de sorvete. Meus tios, minha mãe, todo mundo sempre trabalhou dentro da empresa família. Então, a empresa familiar, terceira geração. Quando eu nasci, minha mãe tinha loja em shopping, então ela não tinha com quem me deixar, ela trabalhava na operação no dia a dia, e ela me levava no colo pra loja e às vezes... Ou seja, de bebê você já tava lá inserido. Já tava dentro da loja. Ela, às vezes, quando a funcionária tava no intervalo, ela ficava comigo no colo ali, atendendo o cliente. E eu fui criado ali dentro do shopping, no quiosque da loja dela. E com 13 para 14 anos eu comecei a ajudar ela. Nesses momentos aí que o funcionário estava no intervalo, de folga, eu acabava ficando ali na operação, atendia no caixa, aquela coisa bem... só para quebrar um galho mesmo. Uhum. E então ali eu comecei a aprender. Tem o Beto Madaloso, que é daqui de Curitiba também, né? Ele tem um negócio que ele fala, que ele também é da família de donos de restaurante. Ele fala que a gente aprende por osmose. Uhum. E eu vivi isso na prática, assim. Tudo isso, essa vivência de ser empresário, de ser dono de negócio, eu vivi na prática. Então, esse negócio de você não ter folga no domingo, não saber o que é feriado, ter que trabalhar na alta temporada ali, dezembro, janeiro, fevereiro, também tem muito pelo nosso modelo de negócio, né? Trabalhar com sorvete. Uhum. Mas eu vivi isso na pele, assim. Então, quando eu comecei a empreender bem cedo ali, para 17 para 18 anos, eu já comecei sabendo, tendo essas crenças, já sabendo que esse era o jeito certo de empreender. Sim. Mas também aprendi muita coisa errada ali dentro. Muito do que é uma empresa familiar, mais tradicional, esse modelo de gestão onde você mistura a conta pessoal com conta familiar, com conta da empresa. Então, ali dentro eu aprendi muito o que fazer, o que não fazer. Uhum. Então, ali foi o meu começo mesmo. Daí eu comecei a empreender sempre no setor de alimentação, é um setor que eu sou apaixonado. Eu fui morar nos Estados Unidos, lá fora eu trabalhei numa pizzaria. Comecei como um atendente de delivery. Mal sabia falar inglês, meu inglês era um inglês básico de colégio daqui de Curitiba. Quando eu cheguei lá, eu fui colocado para teste, assim, tipo, cara, eles falaram, precisamos de atendente delivery, pega o telefone e começa a atender ligação. Em questão de uma semana, 10 dias, a gente tava super tranquilo ali, já tava pegando a operação. Uhum. Às vezes ainda tinha que pedir ajuda para alguns atendentes ali da pizzaria. E comecei a escalar lá dentro, assim, então de atendente delivery fui para atendente de salão, depois comecei a já meio que gerenciar a operação ali da pizzaria. E daí eu voltei, fiz um ano de faculdade e fui de novo para lá, nessa emprego de verão, né? Que aqui no Brasil era verão, lá era inverno, mas para ir fazer esse estágio lá e pegar bastante da operação ali do dia a dia. Quando eu voltei, falei, cara, eu quero empreender. Ali eu falei, eu quero abrir uma cafeteria, porque nesse meio do caminho eu conheci o café especial, me apaixonei e comecei a fazer todos os cursos de barista que existiam aqui no Curitiba. Então eu fiz curso de barista, de latte art, de degustação de café, de torre, fiz tudo que tinha, até entender, cara, não faz sentido abrir uma cafeteria. O modelo de negócio ainda não é sustentável. Uhum. Mas eu cheguei a apresentar na PUC, onde eu estudava, fazia engenharia na época, um modelo para a gente abrir um quiosque de café to go dentro da PUC. Isso antes de Go Coffee, The Coffee, todas essas grandes redes que cresceram de café to go. Mas a sorte que não deu certo, porque não era muito amador, tinha muita coisa para aprender ainda. Provavelmente teria quebrado aquele negócio. Mas a ideia, o modelo de negócio fazia muito sentido, tanto que se provou 2, 3 anos depois. Várias marcas Fazendo o mesmo modelo de negócio. Então ali começa mesmo a minha jornada em empreendedorismo, começo a criar modelos de negócio, ter ideias de negócios. E em paralelo daí eu fui abrindo algumas empresas. Então nesse meio tempo eu virei sócio numa empresa que fazia acessório para cafeteria. Um acessório muito específico que é o tamper. A hora que você tira o café moído, né, para máquina de expresso, você precisa compactar ele. Então a gente fazia aquele equipamento, só que era um produto de muita qualidade, muito diferente do que tinha no mercado do Brasil. Então a gente vendeu o tamper para o Brasil inteiro. Com isso, a gente acabou se tornando conhecido a nível nacional. A gente fez os troféus dos campeonatos brasileiros de barismo, campeonato mundial, quando teve aqui no Brasil também foi a gente que fez o troféu.
Então, ali eu comecei a me relacionar e conhecer muita gente da cena, de café, de bar e de restaurante. Depois disso, abri uma empresa de representação comercial. A gente trabalhava só com pequenos produtores. Então, a gente representava a marca de embutido, de erva mate, de suco, que era uma marca de suco muito legal. Fazia suco com fruta da Mata Atlântica. Então, uvaia, guabiroba... Que não é conhecido. Nada conhecido. E a gente estava ali fazendo esse trabalho de representação, distribuição dessas marcas. E daí veio a pandemia. Nesse meio, daí fechou essa empresa, a outra empresa também já tinha fechado. E ali surgiu a ideia da Soft. A Soft mesmo, ela veio porque, obviamente, tem toda essa bagagem do mercado de sorvete, da minha família. Mas eu fiz uma viagem para Hong Kong, Singapura e Indonésia, em 2019, onde eu vi lá fora o pessoal trabalhando com sorvete de máquina, sorvete soft, sabores diferentes. Via sorvete verde, de matcha, o sorvete cinza, de gergelim, sorvete roxo, de batata doce. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, no Brasil a gente só tem baunilha, chocolate, ou iogurte, ou açaí. São as 3 linhas de produto que trabalham na máquina de soft. Não tem nada além disso. E todos esses produtos ainda, no meu ponto de vista, eram de baixa qualidade. Sim. Eu falei, cara, então, dá pra fazer sorvete de qualquer coisa. Isso já é um fato, porque eu aprendi na empresa da minha família, já fez sorvete de páprica, de azeite de oliva, de infinitas coisas, dá pra fazer sorvete. Eu falei, cara, é só a gente desenvolver uma receita premium e colocar na máquina de soft. Começou o processo de desenvolvimento, modelo de negócio, veio a pandemia, então a gente alugou nosso ponto ali da Carlos de Carvalho, que é a nossa primeira unidade, em fevereiro de 2020. Começamos a obra, no meio disso veio a pandemia. Só que o modelo de negócio já tinha sido criado pensando nesse cenário. Obviamente, não era pensando que a pandemia ia acontecer, mas ele já estava formatado para o que seria o formato pós-pandemia. Modelo de go, loja pequena, operação enxuta, poucos funcionários, consumo de rua. Que, querendo ou não, primeiro ano de pandemia, 2021, 2022, foi o que estava bombando mesmo, porque era um modelo onde as pessoas ainda poderiam consumir e não ficar num espaço fechado. Então, acabou que a gente criou o modelo de negócio certo, naquele momento certo. E ali, então, surge a Soft, primeira unidade. De fato, assim, fevereiro de 2021, depois de 4 meses de loja aberta, filas incansáveis, loja bombando. A gente ainda passando por um processo de aprendizagem, porque era uma operação nova. Então, quase que diariamente acabava o produto, acabava leite, acabava sorvete, acabava casquinha. Você não tinha uma base de estoque de segurança, não sabia nada, não tinha número, não tinha indicador, né? Em um mês a gente saiu de 2.000, 2.500 clientes atendidos para 7.000 no mês seguinte. Então, foi um boom muito grande que a gente não conseguia provisionar. Jamais diria que a gente atenderia 7.000 clientes no mês. Então, foi um boom muito grande, a gente aprendeu muito ali. E ali foi onde a gente começou a criar processos e controle de estoque. E ali a gente começou a melhorar a nossa operação, já viabilizando uma expansão. Então, até voltando um pouquinho na ideia da Soft, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por gastronomia, gosto de viajar para comer, para beber. E a ideia da Soft inicial era para ser um modelo um pouco mais autoral e sazonal. Então, a ideia era ficar criando sabores com bastante frequência, aquele negócio meio do chefe artista, assim, você tá andando na rua, vê um sorvete, vê um pé de manjericão, e fala, puta, hoje eu vou fazer um sorvete de manjericão. A ideia no começo era isso. Mas quando eu comecei a desenhar um modelo de negócio e eu vi o potencial de expansão que a gente tinha, eu mudei completamente o conceito, deixei ele um pouco mais comercial, mais fácil de acesso para o público, então trabalhando com sorvetes com baunilha e chocolate, que é algo que o público já conhece, mas com uma qualidade bem superior. Para trazer o povo também que não conhece. Então, sobremesas com caramelo, com caldo de chocolate, com farofinha, bolacha, não sei o quê, para justamente trazer, ficar mais fácil o acesso, e daí ali dentro a gente poder, com uma certa frequência, vir trazendo novidades. Legal. Recentemente a gente lançou o sorvete de pistache, que foi um sabor incrível. Loucura, bom demais. E também esgotou o produto em algumas lojas. Agora, nesse último lançamento, a gente já estava com 6 lojas abertas, então algumas lojas acabaram esgotando por conta do sucesso. Hoje a Soft tem quantas lojas? Hoje a gente está com 7 abertas e mais 7 em processo de implantação. Caramba. Então, acho que 5 abrem até o final do ano, até 2024, e as outras 2 vão ficar para o começo do ano que vem. Legal. Ou seja, começou com uma ideia... E aí, uma parada que eu até aproveitar, você que tá vendo a gente aqui, e se você ainda não curtiu, já curte esse podcast, né, que tá escutando também, já manda pra galera que você conhece aí, que tá no mercado aí, tá buscando crescer cada vez mais. O Matheusão é um cara novo, com uma visão gigante, porque eu acho que uma parte que pra mim foi muito importante na sua fala aqui, e eu sei que você é sócio de outras operações aqui, o bar já tá aí e tudo mais, mas eu acho que dá pra ver que os olhinhos brilham ali no Soft Ice Cream, né? Porque você falou muito sobre modelo de negócio, cara. Eu acho que uma das coisas que eu vejo as pessoas terem muita dificuldade é entender que eu entro no mercado de alimentação muito por uma paixão. Paixão de cozinhar, paixão para atender as pessoas, mas eu não entendo o modelo de negócio. Eu não entendo como eu vou transformar essa paixão em um negócio lucrativo. Que acho que aí é onde mora o segredo. A maioria vem por paixão, por desejo de atender bem, mas esquece que tem que ter um modelo de negócio e quebra
quebra mesmo sendo apaixonado, mesmo trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, a pessoa ali quebra. Então eu queria até que você pudesse trazer aqui um pouquinho, falar assim, como é pra você hoje essa visão de modelo de negócio? O que você enxerga num bom modelo de negócio? O que pra você é um bom modelo de negócio que vale a pena eu colocar energia, colocar recurso financeiro, colocar meu tempo? O que você enxerga? Quais são os pilares ali que um bom modelo de negócio precisa ter? Legal. Pra mim, primeiro, eu olho pra conceito. Tá. Deixa eu só mexer no celular, mas pode continuar falando. Eu sou apaixonado por marca, por branding, por arquitetura, por produto. Então a primeira coisa que eu olho sempre é conceito. Então, obviamente, já tenho os 3 negócios, mas sempre estão pensando em novas oportunidades, novos modelos de negócio. Então, a primeira coisa que eu sempre olho é conceito. O que eu gostaria de abrir? Qual tipo de negócio eu gostaria de abrir? O que eu sinto falta na cidade? Então, é o primeiro ponto que eu olho. Depois disso, eu começo a desenhar daí o modelo de negócio, o business plan propriamente dito, que é o que? Entender investimento inicial, que obviamente varia muito de acordo com o ponto, com a estrutura, com o equipamento que você vai precisar para abrir o negócio. E desenhar o ponto de equilíbrio, a operação, entender exatamente qual que é o ponto de equilíbrio daquela operação, quantos funcionários precisa ter para operar, o valor do aluguel. Eu sei planilhar tudo isso e entender se esse negócio ele é rentável ou não é rentável. Então eu parto primeiro de conceito, crio toda a identidade visual, referências, proposta de cardápio, depois parto para a planilha mesmo, calcular investimento inicial e os custos operacionais, para daí entender se o negócio faz sentido ou não. Legal. Até usando como exemplo a local, que é a padaria de fermentação natural, a gente estava num imóvel de 40 metros quadrados, minúsculo, e operando praticamente há um ano com 100% da operação no limite, assim. Não cabia mais funcionário, não cabia mais cliente, a gente não conseguia mais produzir pão, nós voltava todos os dias, a gente sabia que a gente precisava sair de lá. Mas não podia ser para qualquer lugar. A gente chegou a visitar vários imóveis, vários pontos, e a gente sempre levava em muita consideração isso. A gente vai abrir uma portinha só para vender pão? Não faz sentido, a gente não consegue produzir mais. A gente vai abrir uma fábrica em outro lugar e trazer pão para cá? Acho que também não faz sentido, porque você tem 2 custos de cozinha, 2 custos operacionais muito grandes e uma loja pequena vendendo. Então a gente entendeu, a gente precisa de um imóvel grande, aumentar a capacidade produtiva e aumentar espaço para cliente. Ainda assim, a gente visitou alguns imóveis que encaixavam nesse perfil. Porém, uma das casas lá que a gente achou incrível era um imóvel muito grande, que tinha muitas paredes, e a gente ia precisar de muitos funcionários para atender aquela operação. A hora que a gente colocou na planilha, a gente viu a quantidade de funcionário que a gente precisa ter, porque só de salão a gente precisa de 3, 4 pessoas. A gente falou, cara, não fecha tanto. Por quê? CMO. Não, aqui o ponto de equilíbrio da nossa operação vai ficar muito alto, a gente vai precisar multiplicar por 4, 5 que a gente fatura hoje, a gente acha que o risco é muito alto. A gente encontrou um outro imóvel, vão livre, pé direito alto, ou a gente consegue com 1 a 2 pessoas no salão atender a mesma quantidade de pessoas. Então o ponto de equilíbrio desce um pouco, a gente tem mais garantia que a operação vai ser um sucesso. Então esse tipo de coisa também entra no modelo de negócio, que é justamente você entender, né, o que você precisa para operar aquele espaço, quantidade de funcionários de cozinha, de atendimento, e isso tudo já passando pelo conceito que o negócio já tinha sido criado. Não, show de bola. E você falou aqui muito sobre começar pelo conceito, enxergando uma oportunidade de mercado, vendo o que talvez falta na cidade, falta no bairro, falta na região. E eu vejo muitas pessoas querendo empreender somente pela necessidade e não pela oportunidade. Existem inúmeras oportunidades. Eu falo muito isso para os nossos alunos. Eu falo, cara, você já domina a pizzaria. Não queira abrir logo de cara uma outra pizzaria, porque você às vezes vai virar seu próprio concorrente. Agora, talvez na sua cidade não tem uma grande oportunidade de ter uma grande pastelaria e ninguém tá oferecendo esse modelo de negócio na cidade. Você já sabe o que é TCMV, o que é CMO, o que é ponto de equilíbrio. A gente tem lá um dashboard que a gente traz para os nossos alunos, que ele vê tudo isso numa única tela. Falo, cara, você tem tudo para fazer dar certo. O que você tem que fazer? Pegar um modelo de negócio, ou seja, um conceito que não existe na cidade e implementar. E isso acontece muito hoje. A gente tem muitos alunos que tem 4, 5 modelos de negócio na mesma cidade, com operações diferentes, pegando o mesmo público, tá? O cara não vai querer comer pizza todo final de semana. Às vezes ele quer comer um hambúrguer, às vezes ele quer tomar um sorvete. Cara, e quem vai ser a empresa que vai oferecer o sorvete pra ele? Não, sou eu que vou oferecer. Então acho que é legal ter isso. E você falou muito uma parada que agora a gente tá ampliando o nosso negócio, o Lessa, né? Um dos nossos negócios, a gente tá ampliando. E ter paredes de vão livre. Cara, isso... Ó, eu vou te falar... Não, é o sonho, irmão. Eu já tive... O meu segundo negócio, o segundo restaurante, a gente tinha uma primeira unidade, a segunda unidade, a gente foi pra uma casa. Uma casa. Irmão, era quebrar a parede. Aí eu até tava falando com o Felipe esses dias. Aí vinha assim a tubulação de esgoto, aí o cara falou assim, a tubulação sumiu. Não, mas sumiu como? Não, sumiu, eu não sei, era pra seguir aqui, não tá... Pode ser que tá indo pra cá, pode ser... Aí vai ter que quebrar. Aí o que tava construído, quebrava. Voltava de novo. E aí a mesma coisa era a parte de fiação. Cara, fiação toda velha, toda podre, troca tudo. 7, 8 mil reais de fiação. Falou, cara, que loucura. E o dinheiro indo, né? Dinheiro indo, é um ralo de dinheiro. Obra né? hoje em dia tá muito cara. Muito cara.
Então, é uma das coisas que tem que se preocupar muito quando vai escolher um imóvel, um ponto para um novo negócio, é justamente como tá as condições daquele imóvel. Então, você entender, por exemplo, hoje a expansão local a gente levou para um espaço que não tinha nada. Sim. Era um estúdio de pilates que a gente teve que investir tudo. Desde hidráulica, elétrica, teve que fazer piso, fogo, tudo. Mas a gente isso tudo está bem dentro do nosso orçamento inicial e a gente sabia que a gente ia gastar. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito até para a expansão da Soft, no modelo de franquia, é o status do ponto com que o franqueado vai pegar um imóvel. Além do ponto ter que ser muito bom, que eu acho que é um dos principais pontos de sucesso da operação fator, dele, né? Um fator de sucesso. A condição que vai pegar o imóvel também é muito importante. Legal. Porque às vezes você pegar um imóvel que está muito destruído, muito acabado, você vai acabar dobrando o seu investimento inicial, edição de obra, enfim, mão de obra hoje para esse tipo de construção também que é muito difícil no Brasil. Então você acaba também tendo mais. Ainda mais você, né, que vai ter que pegar o cara lá na Bahia, como é que eu vou botar um cara para fazer um projeto de conceito igual o projeto que eu tenho aqui e do mesmo padrão lá do outro lado, cara? E uma pessoa que muitas vezes não tem experiência nenhuma empreendendo. Eu vejo que a maior parte dos franqueados que entram para nossa rede, no mercado como um todo, eles são pessoas de outros setores, de outros segmentos, que estão querendo diversificar e acabam olhando um modelo de franquia como um potencial. Então eles vêm com uma bagagem muito baixa de gestão de negócio, até mesmo fazer uma obra. As pessoas muitas vezes nunca fizeram uma obra. Então a gente acaba dando suporte, obviamente, mas à distância, e só que o franqueado acaba sentindo tudo isso, né? Lidar com um pedreiro, lidar com um engenheiro, isso tudo para ele acaba sendo frustrante. Se você começa já tendo um problema de obra, ele abre a operação já muito frustrado. Dor de cabeça, estresse, o cara já fala, pô, como é que... E até aproveitando, eu ia te perguntar isso, né? Como é que é esse estudo de viabilidade de ponto hoje? Você tem alguém na sua equipe, é você que faz isso? Você consegue trazer aqui alguns pontos assim que para vocês são importantíssimos para olhar que, cara, esse ponto... Vamos colocar conectado aqui com a Soft, né? Soft Ice Cream. Como é que para você hoje é um ponto bacana? Assim, o que ele tem que ter hoje? Fluxo de pessoas? É central? O que pega hoje para escolher ali? Legal. Acho que a gente, dentro da Soft, a gente entende que a gente tem pontos diferentes que a gente consegue aprovar que a gente gosta. Um deles é um ponto onde você está numa região gastronômica e você tem potencial de se tornar ponto destino. Então as pessoas saem de onde elas estão para ir até aquela região, porque tem um bom restaurante para almoçar, um bom restaurante para jantar, e você ser uma opção de sobremesa ali complementa essa destino do cliente. Então isso é um ponto que a gente gosta bastante, que é onde a gente está localizado hoje, por exemplo, aqui em Curitiba, na Carlos de Carvalho. Outro ponto é onde você está em uma região de alto fluxo de pessoas durante a semana. Então, uma região comercial, como é a Praça do Japão, onde a gente está hoje, aqui em Curitiba. A gente também gosta, mas a sorveteria ainda depende muito de sábado, domingo e feriado. Então, a gente não pode estar numa região que seja 100% comercial e que morre no final de semana. Então, a gente, por exemplo, aqui nesse ponto de Curitiba, a gente tem uma sorte, que é uma região que ela é muito comercial durante a semana e ela é muito residencial no final de semana. E a gente está na frente de um ponto turístico que é a Praça do Japão. Todo mundo vem em Curitiba vai conhecer. Então a gente está que pra gente é o melhor cenário possível. Comercial durante a semana, residencial no final de semana, ponto destino para turista. Pra gente esse é o cenário perfeito. Só que obviamente esses pontos são muito difíceis de encontrar, muitas vezes não estão disponíveis para alugar, ou o aluguel é muito caro. Então a gente acaba tendo que focar às vezes em alguma das opções. A gente tende a preferir ponto destino final de semana. Porque eu entendo que para a Soft, no nosso modelo de negócio, a gente tem um ticket médio um pouco maior do que seria a sorveteria fast food normal. Então a gente acaba dependendo menos de passante. A gente tem que se tornar a sorveteria da cidade. Então o ponto destino para a gente é o principal. Show. E isso é uma das coisas que a gente olha muito. E até pelo processo de validação hoje, ponto como que funciona. O franqueado, a partir do momento que ele paga da franquia e entra para nossa rede, a gente começa a dar todo o suporte. A gente tem 2 pessoas responsáveis praticamente exclusivamente para isso, que é o nosso diretor de implantação e o nosso diretor comercial, que ele acaba entrando um pouco nesse processo também, e todos os sócios votam para aprovar ou reprovar um ponto, porque, como a gente falou, já é um fator de sucesso para a unidade. Então, a gente tem o GeoFusion também, que é uma plataforma que, enfim, ela é bem robusta, bem completa para fornecer informação de fluxo de pedestres, passante, renda da população que passa ali, que mora ali. Legal. Isso tudo complementa, mas eu diria que hoje 70%, 80% da aprovação de uma unidade, de um ponto, ele vem da nossa visão pessoal, essa feeling, essa coisa que sentimento, já sabe, né? Você sente que pode dar bom, pode não dar, né? Isso é um ponto que eu me considero, assim, acho que é um dos meus pontos fortes, é justamente isso, porque a partir do momento que eu entrei no mercado de alimentação, eu sou a pessoa que eu viajo, vou atrás, estou sempre pesquisando novidade, sempre
sabendo o que está acontecendo na cena da gastronomia. Brasil como um todo e até fora do país. Pesquiso tendência, fico sempre acompanhando newsletters, sabendo o que está acontecendo mesmo. Assim. E eu estou sempre fazendo essa análise crítica. Então, abri um negócio novo em Curitiba. Eu vou lá, visito, e eu chego, é automático, não é uma coisa pensada, assim, é automático. Eu começo a olhar, falo, putz, esse ponto aqui mais ou menos, a região aqui não é muito boa, não é muito bom de estacionar, o imóvel ficou meio estranho, a arquitetura, putz, podia mudar isso, aquilo. É meio que automático, assim. Sempre sou uma pessoa que, quando eu sento, observa tudo, né? Eu sempre sento virado pro salão para ver movimentação de funcionário, o que está acontecendo, se teve algum estresse em alguma mesa, sempre observando a operação. Então eu entendo que essa análise que a gente faz, que é uma análise que a gente não consegue mensurar, né? Não consegue dizer, às vezes, para o franqueado, a gente reprovou esse ponto. Enfim, às vezes faltam palavras, mas é um pouco desse feeling. A gente fala, cara, não, a gente enxerga que não faz sentido a gente ter uma operação ali, né? Então, muito Google Maps, você andar na rua, você vê o que está acontecendo, ver o que tem em volta, entender mais ou menos como que é o fluxo ali. Outra coisa que pra gente é o mais importante do processo de aprovação de ponto à distância é pedir pro franqueado ir lá em 2 ou 3 vezes na semana, em momentos diferentes, no horário do almoço do dia de semana, fim da tarde de dia de semana e sábado, domingo, 4 horas da tarde, que são nossos horários de pico. E falar assim, faça vídeo da rua, a gente quer ver o que está acontecendo na rua. Quantas pessoas estão passando, se elas estão bastante de carro, numa velocidade mais alta, ou se é um ritmo mais lento, tem muita pessoa circulando a pé, é um lugar onde a família está passeando, um cachorro. Tudo isso conta muito também para aprovar ou reprovar um ponto. Show de bola. Cara, você vê, né, quantos detalhes, né, cara, assim, eu costumo dizer que o lucro de um negócio está nos detalhes. Quando a pessoa despreza, ela acha que só olha o macro, ela não olha o micro, dificilmente ela consegue ter um negócio lucrativo. Porque a gente que empreende, a gente sabe, cara, são várias variáveis que muitas delas a gente não controla, mas que as que a gente controla, se a gente não tiver conhecimento e domínio, a gente perde a mão do negócio, né? Você falou aqui muito sobre, você falou sobre estudar conceito, estudar sobre tipo de público, ponto, estudar horário de pico, ou seja, você tem indicadores. Eu acho que um dos grandes fatores de resultado e sucesso para o negócio de alimentação é você ter bons indicadores, metrificar bons indicadores. O que para você hoje são, assim, indicadores que pro Matheus você não abre... Cara, eu não abro mão, eu olho talvez todo dia, eu olho toda semana para saber que meu negócio tá caminhando pro lugar certo. Ele tá indo bem. Pode ser na local, pode ser no Jataí, pode ser na soft. Qual são os principais? Vamos falar assim, 5 principais indicadores. Legal. Cada um dos negócios tem o seu indicador, né? Porque os 3 negócios são muito diferentes. Sim, completamente. E o público-alvo completamente diferente. Então, por exemplo, no Jataí, cara, é um bar que a gente abriu no lugar certo, na hora certa, o modelo de operação certo. A gente pegou o começo da Prudente Moraes, que hoje é a rua que está mais bombada aqui na cidade. Então, ali é um bar de alto fluxo. Sexta-feira é um ritmo insano, a gente chega a atender 300, 400 pessoas, num volume muito alto, assim, de caixinha. E envolve bebida alcoólica, então você acaba bagunçando um pouco ali a operação. Mas enfim, ali a gente olha muito para percentual de venda de cerveja, para comida e coquetel, que a gente tem maior margem. Então, finais de semana de maior calor, tende a vender mais cerveja, então a gente tem margem menor. Final de semana, com menos movimento, com frio, com chuva, a gente tende a vender mais produtos com ticket médio maior e com margem melhor. Então, isso é um ponto que eu olho bastante. Quantidade de comandas, ticket médio e faturamento, no final das contas, também é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Eu acho que esses são os principais. Ticket médio, número de clientes atendidos e faturamento é o principal nos 3. E daí na soft, hoje me importa muito também, querendo ou não, um negócio muito sazonal. Então, a gente acaba olhando muito previsão do tempo e aí meio que a gente tem que criar o nosso modelo de negócio e ensinar o franqueado a fazer uma gestão de estoque, de funcionário e fluxo de caixa baseado em previsão do tempo. Porque a gente tem uma sazonalidade que chega a ser meio absurda, assim, de uma semana para outra, uma queda de 80% de faturamento. Você pega uma semana de muito sol e muito calor, uma semana que vira gigante tempo, de faturamento e a outra despeca. Então a gente não consegue ter previsibilidade nenhuma. Eu não consigo pegar e falar assim, mês de dezembro na soft eu vou faturar X. Porque eu tô 100% dependente do tempo. Então agora setembro, por exemplo, foi o nosso mês recorde de faturamento, todas as unidades bateram recorde. E normalmente, óbvio, já é um mês bom para o mercado de sorvete, mas não é o melhor do ano. Para a gente bateu todos os recordes. E foi um mês incrível, assim. Então, cada operação tem o seu indicador de sucesso ali. E na local, para mim, eu olho muito também questão de o cliente estar satisfeito ali. Que é índice de satisfação. Índice de satisfação. Porque faz NPS, faz pesquisa. Não chega a fazer, acho que acaba sendo muito mais ali no feeling. boca, no feeling.
mas é porque é uma operação bem diferente, assim, uma operação onde você tem um consumo mais longo, você senta, quer ouvir a história. Porque como todos os nossos produtos têm muita história, farinha que a gente usa para fazer o pão, vem do pequeno produtor lá de Marechal Cândido Rondon, que a gente conhece a produção, a gente vai lá, a gente dorme na casa deles. O queijo é uma produção aqui na Lapa, que ele manda vídeo pra gente das vaquinhas criando e dando leite. E então tudo isso, todos os produtos que a gente usa tem muita história, tem pessoas por trás. E os nossos clientes, eles gostam de ouvir isso. Sim. Então eles gostam de estar no balcão e ficar perguntando: quem tomou o café, de onde que veio o café, quem foi o produtor, esse pão com ovo que eu tô comendo, as galinhas que fazem o ovo são criadas soltas, tudo isso a gente acaba contando e acaba passando para frente. Então você cria uma conexão diferente com o cliente e é algo que a gente acaba observando muito também. E tem que repassar isso para o nosso funcionário, né? Principalmente agora nesse momento de expansão que a gente dobra a nossa equipe, as pessoas que entram, elas também têm que sentir, têm que estar dentro dessa história. Pertencimento, né? Comprada com a história junto com a gente. Assim. A gente olha, às vezes, muito mais sobre esse soft skill, sobre a pessoa acreditar nisso que a gente acredita, do que necessariamente para ela ser um ótimo atendente. Pra gente, só um ótimo atendente, um ótimo gerente, um bom sommelier não basta. Porque ele tem que estar comprado, tá vendendo essa história junto com a gente. Legal. Você acha que você nem sabe disso, vou te falar para que você nem sabe. A gente usa muito o Instagram da Soft como exemplo de um Instagram referência de publicação, de Legal. Conteúdo, aqui dentro do Domínio Restaurante, cara. A Júlia, que é de social media, ela sempre fala, cara, o Instagram da Soft, eu queria que todos os nossos alunos fossem na mesma linha de padrão, porque vocês contam boas histórias, vocês criam conexões emocionais, vocês não falam do produto, o produto fica em segundo plano, ele fica subentendido, né? Você fala da experiência, do sentimento, da emoção, que é o que a gente fala muito, que é o que vende, né, cara? Que é o que conecta ali. E as pessoas querem ser só panfletagem, quer só panfletar na rede social. É só de promoção, propaganda, e a história por trás. Eu lembro que todo o movimento que você criou para poder falar do pistache, toda uma comunicação, um brand, uma história por trás para vir o sabor de pistache. E aí a galera ficou no desejo, ficou na vontade, o que vai vir, o que vai ser, E quando veio, a galera comprou e bombou de vender. Então eu vejo que vocês fazem isso com maestria. E eu queria que você dissesse para mim assim, hoje, para vocês, assim, quais são 3 grandes pontos, Matheus, assim, olhando toda essa bagagem, que apesar de você ser um cara novo, você tem muita bagagem de negócio, que são determinantes para o cara ter uma marca de sucesso no mercado de alimentação? Conceito principal, boas referências e uma boa execução. Acho que esses 3 pontos, porque de um lado você parte do conceito, onde você começa a estruturar, fazer teu planejamento e criar estratégia. Boas referências, porque querendo ou não, a gente precisa estar consumindo conteúdo, a gente precisa ter boas referências estéticas, layout, fonte. Você viaja muito, né? Você faz muita visita técnica. E até hoje, cara, hoje você tem o celular na palma da mão, ali no Instagram, TikTok, você consegue estar consumindo conteúdo. Se você pega hoje e faz uma imersão, fala assim, cara, eu quero abrir uma pizzaria. Você faz uma imersão de 1 hora, 2 horas numa rede social, você chega, é como se fosse cavando um buraco. A hora que você vê, você está na página de uma pizzaria artesanal de Copenhague, minúscula, que atende, sei lá, 30 clientes por noite, que é a capacidade máxima deles. E você está lá estudando e vendo referência e pesquisando. E a partir dali você começa a pegar essas referências e entender. Tá, agora o meu conceito ele é baseado nisso, essas boas referências desses caras que fazem um trabalho muito artesanal. E você pega uma outra referência de um cara maior que cresceu, que tem 5, 6, 10 lojas. E você entende o que você quer de bom de cada um. Esse cara aqui, ele tem um ótimo planejamento estratégico, ele tem uma criação de conteúdo muito legal, ele cresceu bem estruturado. Esse cara aqui, ele faz um trabalho muito autoral, muito artesanal, que eu também sou apaixonado. Você vai juntando essas referências e daí se cria meio que esse moodboard, assim, o que você quer ser, como você quer falar e como você quer se comunicar. Daí, com isso, você precisa de uma boa execução. Então, eu sempre sou um cara da exatas, engenharia, administração, faço planilha financeira, só eu cuido do financeiro. Mas eu sempre fui apaixonado por branding, por arquitetura e por essa estética, pelo visual do negócio. Então eu não tenho capacidade de executar. Mas a hora que a gente pega e fala de multiboard, de referências, eu acho que é onde a gente manda muito bem. Em todas as empresas a gente parte num princípio, a gente parte num começo muito bem estruturado. E daí é só você achar boas pessoas para executar. O meu sonho seria ter um ótimo designer de sócio dentro da minha operação, porque isso ia me economizar muito tempo, muito dinheiro. Mas enquanto a gente ainda não tem essa pessoa, a gente acaba terceirizando para alguns profissionais. Legal. E você falou muito sobre execução, né? A nossa pulseira dos alunos o resultado vem da execução. Porque a gente vê muito assim a galera no campo das ideias, né? Tem muita ideia, mas não coloca em prática, não valida. Eu acho que a gente, como um dono de restaurante,
uma das coisas que mudou o nosso jogo como empresário e mudou o jogo de muitos nossos alunos foi entender que, cara, não precisa estar perfeito para fazer. Você deu muito exemplo disso. Comecei com a loja pequena, comecei com uma portinha, eu validei a ideia. Né? Eu acho que a galera quer muito colocar a cara num negócio que já investiu 500, 600, 700, 1 milhão de reais e não validou a ideia com 20 mil, com 15 mil, cara. Poderia ter validado a ideia, poderia ter validado numa feira, poderia ter validado num evento da cidade. Pô, você com certeza você já tinha um background gigante da software, porque você já tinha da família, você já era um produto validado. Você só faz o seguinte, cara, deixa eu só casar isso aqui no modelo de negócio, ou seja, ver como eu vou rentabilizar isso aqui, mas o produto tá validado. E a galera não valida, cara. A galera entra... Real, as pessoas alugam ponto, mexem lá na obra, pergunta se já validou o cardápio. Nunca na vida. Vai validar quando o ponto estiver pronto. Ou seja, o princípio básico, que era validar aquele produto que você está querendo trazer para o mercado, que talvez uma oportunidade que você viu, ou algo que ninguém entrega do jeito que você entrega, você não fez. E aí você quebra a cara, pega um puta prejuízo. Você já viu isso acontecer também, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que o mercado de alimentação, ele tem uma informalidade muito grande. Sim. Por não ter barreira de entrada. Qualquer um consegue alugar um imóvel, criar uma operação, construir ali uma cozinha e começar a vender. Uhum. E isso, para mim, ele traz duas coisas. De um lado, um cenário muito positivo, que te permite inserir pessoas no mercado de trabalho mesmo. Às vezes tem pessoas em situação de vulnerabilidade, você pega imigrantes que vêm para o Brasil, essas pessoas muitas vezes não sabem falar nossa língua, não tinham nenhuma profissão na terra natal deles, ou até eles não conseguem entrar no mercado brasileiro. Uhum. As pessoas, elas conseguem vender comida, elas conseguem entrar no mercado de alimentação. Isso, para mim, é o que eu acho que uma das coisas que mais me fascina no mercado de alimentação, e até porque eu sou um cara que gosta muito de consumir isso. Uhum. Em bons restaurantes árabes, ir lá nessa portinha, coisinha pequena, Sim. que tem aquele carinho, aquele cuidado no preparo, que tem alma, a cozinha. E só que isso também traz um outro ponto negativo, que é a informalidade, porque as pessoas às vezes não se dedicam o suficiente, não estudam o suficiente, acham que é fácil abrir um bar, um restaurante. Uhum. Elas não entendem tudo que tem por trás, controle de estoque, fazer pedido, falta funcionário uma sexta-feira à noite, casa cheia, negócio explodindo. Então toda essa parte também acaba acontecendo no mercado. Até eu queria trazer, você falou bastante da validação, eu acho que tem um case muito legal aqui em Curitiba, que é o Takeuchi. Um amigo que fazia lamen em casa com o pai, e eles começaram fazendo lamen, e eles abriam a venda segunda-feira, 9 horas da manhã, abriam um formulário no Google para quem queria comprar lamen. Esse lamen seria entregue na sexta-feira, em algum horário do dia, mas você tinha que se programar na segunda para comprar e comer na sexta. Ele abria a reserva 9 horas da manhã, 10, 10 e meia, já tinha esgotado as 50, 60 porções que ele vendia. Ele passou praticamente um ano fazendo isso, esgotando lamen toda semana. Eu demorei muito tempo para conseguir, porque eu sempre lembrava, tipo, segunda-feira, meio-dia. Nossa, tem que reservar. Já fechou, acabou. Já acabou. Então ele passou todo esse tempo validando o produto dele, ele acabava também fornecendo a massa de lamen que eles faziam caseira para vários restaurantes da cidade, e ontem eles inauguraram a casinha deles, o ponto deles. Então eles passaram por um processo de validação bem longo, onde eles conseguiram testar, criar uma carteira de clientes gigantesca. Agora, a chance do sucesso do negócio deles muito maior. Muito maior. Uhum. Então, só que eu entendo também que o mercado de alimentação, às vezes, ele não te permite fazer isso tão fácil. Uhum. Então, por exemplo, para fazer sorvete. Fazer sorvete, você precisa de uma máquina de sorvete. Uhum. Até já vi receitas de pessoal fazendo na batedeira e tal. Para mim, isso não é sorvete. Isso é um mousse gelado. Uhum. Você adiciona uma xantana ali, você cria estrutura que ele lembra um sorvete, mas é um mousse. Uhum. Para você fazer sorvete, você precisa de uma máquina que ela vai incorporar ar enquanto ela congela, para não criar cristal de gelo, enfim. Esse equipamento custa caro. Então, às vezes, para você testar a sua operação, você já parte de um ponto para um investimento inicial meio alto. E você também, às vezes, fazer isso nesse formato, vai te levar muito tempo e você não vai conseguir, às vezes, a validação que você queria. Uhum. Fazer sorvete e vender uma vez por semana, às vezes você vai mais frustrar o teu cliente do que agradar ele. Uhum. Então, o mercado de alimentação, às vezes, ele pede mesmo esse investimento mais robusto para começar. Uhum. E daí é muito de você entender se estudar mesmo, assim, cara, esse produto tem demanda. Uhum. E, às vezes, isso pode ser feito antes. Sim. E nem necessariamente fazendo o produto, mas fazendo pesquisa, né? Sim, estudando. Com amigos, entendendo. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito assim, no que falta pra mim. Assim. Tipo, eu hoje sinto falta de um bom bar de coquetelaria na cidade. Uhum. Provavelmente é um dos meus próximos negócios, quando assim que as coisas se estabilizarem, né? Parar um pouco, diminuir o ritmo das expansões, provavelmente abriria um negócio que eu sinto falta hoje. Uhum. Isso já é um bom ponto de partida, mas porque eu tenho toda essa bagagem de viver, de falar com muita gente, de estar no meio e estar sentindo as outras pessoas falando coisa parecida. Uhum. Então você fala com 3, 4 pessoas relevantes da cena
que também trabalham no setor, e elas falam a mesma coisa, ali você já tem a tua validação. Total. Que se fosse falar com o público consumidor final, às vezes precisaria de mais volume de gente para ter certeza dessa informação. Muito. Então, acho que tudo isso é o que seria esse MVP. Que, querendo ou não, eu, antes de entrar no mercado de alimentação, eu tive, obviamente, ali entre a empresa da família e começar a empreender, eu estudei muito e tive uma imersão no mercado de tecnologia. Então, cheguei a abrir startup, participar de programa de aceleração, negociar rodada com fundo de investimento, e tudo isso me trouxe uma bagagem. Quando eu voltei para o mercado de alimentação, a gente olha para isso meio que de uma maneira empírica, assim, tipo, cara, como é que a galera não vê isso, né? Preciso validar, preciso entender, preciso perguntar para os clientes, preciso fazer teste A/B. Isso é uma coisa também muito legal. Por exemplo, o sorvete pistache que a gente lançou, ele ficou o mesmo cardápio. A gente tirou ele do cardápio agora. A gente fez um teste. A gente vai ter que voltar ele. O feedback do público foi positivo demais. Foi positivo demais, sim. E quando a gente tirou ele do cardápio, meio que foi, cara, como assim? Vocês tiraram o melhor sorvete do cardápio. Então a gente já entendeu, a gente fez esse teste, agora a gente volta pro cardápio e deixa ele fixo. Então a gente ir testando isso, uma cultura de startup, né? Sim. Teste A/B, você testar, validar, pegar a opinião do cliente, você fazer rodagens pequenas mesmo, e depois você espalha para a rede como um todo. Tudo isso vem muito do mercado de startup, mas infelizmente, cara, quando a gente empreende, a gente é muito agressivo, assim, porque querendo ou não, investimento alto, você está botando boa parte da tua renda ali, do teu, que você guardou de dinheiro mesmo para o negócio. Então você é uma pessoa mais agressiva e a partir dali você meio que dá a sua alma, né? Você se vende pro teu negócio, você tá ali todos os dias, tá fazendo negócio com você. E as pessoas às vezes se apaixonam muito, né? As pessoas se prendem no modelo de negócio dela, se prendem na ideia, naquela... Isso, que eu ia falar. Se prende na ideia, mas não se prende no modelo. É isso. E eu acho que para empreender tem que se desprender disso. Você tem que entender. Cara, beleza, eu queria abrir uma pizzaria minúscula para atender 15 pessoas, fazer um negócio super premium. Puta, não tem mercado para isso. Do mesmo jeito que eu tive que abrir mão da soft de fazer um sorvete super sazonal, trabalhar com creme de leite do produtor que eu conheci. Não ia dar. Não ia conseguir fazer uma expansão, abrir loja no Brasil inteiro nesse modelo. Então eu tive que abrir mão disso, mas o modelo, aquilo que eu construí, que era o conceito de trabalhar com sorvete de alta qualidade, num formato takeaway, uma operação enxuta, isso é a essência do negócio. É o core, né? É o core. Qualidade, para mim, é o core da soft hoje. Quando a gente fala de unidade de fornecedor, reduzir custo, melhorar a logística, beleza, isso é minha meta. Todos os dias eu acordo e vou dormir pensando em como fazer isso, como reduzir custo, melhorar a logística, melhorar a entrega para o cliente final, mas qualidade é uma coisa que não abro mão. Se eu tiver duas opções, uma vai custar metade do preço, mas eu vou ter que cair metade da minha qualidade, eu não faço isso. Eu vou preferir pagar mais caro e só que manter esse padrão que é excelência. Que é o que o seu cliente já compra hoje. Que se você muda isso, ele deixa de comprar de você, né? Ele deixa de comprar. Tem uma parada legal que você falou aqui, e eu sempre super indico, e eu acho que você viveu isso sem perceber, mas a maioria não faz, que é trabalhar no modelo de negócio muito parecido com aquilo que você deseja empreender, né? Você viveu isso por conta da sua família, ou seja, cara, você hoje é um case de sucesso, um cara de sucesso hoje no mercado de sorvetes, mas você viveu isso, cara, durante anos. Então, quando você foi pra lá, você sabia de máquina, você sabia de conceito, você sabia de base do sorvete. E tem gente que despreza isso. Eu tô agora, eu peguei uma rescisão, eu tô com dinheiro na mão, e aí o cara não tem a menor ideia do que é. E eu tô falando isso pro cara que tá começando um negócio, não uma franquia que já tá validado, o modelo validado, o cara tem indicador, tem número, que nem tipo o cara comprar uma franquia da Soft. Não, ele vai montar uma sorveteria. Nunca na vida trabalhou com sorvete, não sabe nem qual é a base do sorvete, vai investir em equipamento, estrutura e tal. Qual a probabilidade de você tomar um monte de porrada durante muito tempo, ou até quebrar por você ter desprezado algo que era simples? Cara, deixa eu me envolver no mercado de verdade. Deixa eu participar das feiras, deixa eu trabalhar, deixa eu pedir pra trabalhar em algum lugar, deixa eu estar envolvido ali, entender se eu quero. Você falou muito no começo ali, é sábado, é domingo, é feriado. Claro, não vai ser assim pro resto da vida, mas no início vai. No início, 2 anos, 3 anos ali, meu irmão, você tem que estar com a cara dentro do negócio, olhando todo dia, entendendo como é que funciona, quais são os indicadores que são importantes monitorar, como é que funciona a sazonalidade, como é que eu lido com o colaborador, quando eu sou deixado na mão, o que eu tenho que fazer. Isso demanda você estar ali dentro. E os caras não entendem isso, cara. Só vai descobrir depois que já tá dentro. E é impressionante isso também, né? É bizarro. E isso é uma das coisas que chega muita gente quando a gente tá empreendendo, quando a gente tá aparecendo ali, crescendo. Chega muita gente conhecida, às vezes até pessoas que a gente não conhece, pedindo dicas e falando, eu quero empreender e tal, me dá algumas dicas. E eu sou uma pessoa, eu sou muito mão na massa, sou autodidata e eu tento passar um pouco da visão para as pessoas de tipo,
a primeira conversa é só falar tudo de ruim. Cara, olha, tudo é complexo, é difícil, funcionário, gestão de estoque, pedido de fornecedor, fluxo de caixa, boleto, todo dia boleto chegando, a pilha de nota fiscal crescendo, tento falar todos os pontos negativos antes. E isso eu faço inclusive com o flequeado. Quando ele entra para nossa rede, a primeira reunião que a gente tem é falando tudo de negativo. Cara, paulada, movimento, feriado, final de semana, não vai ter férias no primeiro ano. Tudo isso a gente já fala no começo para alinhar a expectativa. Ele falou, não, tô ciente e tô... Ah, beleza. Então agora começa daí de fato... Tem a parte boa também, calma, a parte boa. E aqui é onde eu falo, cara, faz essa imersão. Se você pegou uma decisão, se você quer empreender, pega uma parte desse dinheiro, pega ali 5, 10% do que você investir no negócio e pega essa grana e vai visitar, vai comer, vai beber, vai viajar para algum lugar, senta no balcão, conversa com o bartender, conversa com o dono do negócio, pega o contato do dono. Eu vejo que o mercado de alimentação é diferente, por exemplo, do mercado de startup, que foi onde eu aprendi muito isso. No mercado de startup, você liga para qualquer CEO, qualquer dono de empresa. Troca de boa de ideia. De boa, o cara vai lá, vai abrir número, vai abrir planilha com você, vai explicar o modelo de negócio dele, vai passar as dores que ele já passou e vai te explicar como que ele resolveu. E no mercado de alimentação, não é que as pessoas são fechadas, mas nunca teve essa cultura. Então as pessoas não têm a prática de fazer. Obviamente tem muita gente que ainda se vê como concorrente e eu acho uma visão totalmente destrutiva, assim, não tem necessidade. Inclusive eu troco ideia direto com um dono de outra sorveteria, a gente troca fornecedor, fala sobre prestador de serviço, sobre equipamento, porque não é concorrente. No final das contas está todo mundo fazendo o seu trabalho, tem sua diferencial, seu modelo de negócio, todo mundo criando um mercado e se o mercado estiver crescendo, isso que importa. Então eu vejo que as pessoas elas perdem um pouco essa opção. Vai atrás, fala com o dono do negócio, a pessoa muitas vezes ela é aberta para trocar a experiência, para falar sobre as dores, sobre os pontos positivos, e isso ajuda muito nesse começo, quando você está querendo abrir um negócio, porque é ali onde você vai, de fato, decidir se é isso que você quer ou não para a tua vida. E a partir do momento que você investe em dinheiro e você se dedica tempo e energia para fazer aquele negócio acontecer, eu já vi muitas pessoas que entraram, fizeram essa transição de carreira, entraram no mercado de alimentação, passaram 3, 4 anos quebrando a cabeça, se endividando e saem dali pessoas muitas vezes depressivas, assim, o cara, tipo, perdeu tudo, né? O amor ali pelo negócio, perdeu o amor pelo trabalho ali. E eu vejo que isso é muito destrutivo, assim. Se você consegue trocar essa ideia e viver um pouco dessa experiência antes e já partir mais do ponto mais avançado, tem aquela frase, né, que se você aprende errando, é muito bom, mas é melhor ainda quando você aprende o erro dos outros. Né? Então, se você tem esse potencial, se você consegue fazer isso, que seja chamando o dono de negócio para tomar um café, que seja fazendo cursos como o de vocês, você já parte de um ponto muito mais avançado para você se tornar um melhor profissional. E você, porque eu vejo que o conceito, ele muitas vezes, o modelo de negócio, ele valida, ele faz um negócio ter sucesso no mercado de alimentação. Sim. Mas para você crescer, para fazer uma expansão e para ganhar dinheiro de verdade, você entra na gestão. E aqui é onde muitos dos donos de bar restaurante não entram. E aqui é onde eu vejo que um negócio que tinha potencial para crescer, para expandir, para dar muito sucesso, ele quebra porque ele não focou nessa parte de gestão. Total. Então até eu vejo o exemplo mesmo da empresa da família. Não tem uma gestão muito robusta, não tem uma gestão financeira, de fluxo de caixa. Só que é um negócio que, enfim, uma empresa de 40 anos, que tem uma marca muito forte, que as pessoas viajam até o litoral para ir tomar o nosso sorvete. Então a empresa foi construída no faturamento e não no TRE. Então a sorte é que vende muito. Sim, parar de vender, meu amigo. É isso, mas como vende muito, permite uma gestão amadora, vamos dizer. Só que se você tivesse uma gestão profissional numa empresa que vende muito, explodir. E engraçado, né, cara? Você falou uma coisa aqui e eu quero até contribuir, né? Muitas vezes quem tá ouvindo a gente aqui, vendo, inclusive, que papo, né, meu querido? Aproveita vocês que estão vendo, assistindo aí, né? Curte, compartilha, leva essa conversa para mais pessoas ouvirem, porque eu acho que isso é muito legal. Tem uma coisa que eu trago hoje para os nossos alunos, pelo acompanhamento que eu faço, a gente acompanha hoje muitas empresas grandes, faturamento de 20, 30 milhões por ano. E hoje isso é claro para eles, mas não era antes. Que cara, as pessoas podem copiar teu produto, né? O produto ele pode até ser copiado, mas existem duas bases que, se você tiver clareza sobre isso, dificilmente você vai quebrar. A primeira delas é uma base científica que fala sobre comportamento de você lidar com seus colaboradores.
comportamento de entender perfil comportamental, entender maturidade do colaborador, fazer uma escada de crescimento dentro do seu negócio, vender um plano de carreira, ou seja, motivar aquele cara para estar engajado com a tua causa, né? Isso aqui é um diferencial que pouquíssimos gestores trabalham, né? No geral, ele sempre coloca a culpa no colaborador, a mão de obra não existe, mão de obra... E a gente sabe que isso é universal, isso não é só do mercado de bar e restaurante. Isso aqui, se você for para qualquer segmento, você vai ouvir a mesma dor. E se eu não estudar sobre isso, dificilmente eu crio um diferencial competitivo no mercado. E o segundo é a parte administrativa, que é entender processos, ser eficiente, ter controles melhores, porque às vezes o colaborador tá lá trabalhando contigo, ele trabalha contigo, Matheus, tá lá trabalhando, o Matheus tá bombando, cara, eu sei fazer o sorvete, sou eu que faço o sorvete, sou eu que faço. Aí ele vai e fala o quê? Vou abrir uma sorveteria também. Ele imagina que é só aquilo, irmão. Ele não entendeu toda a cultura que você construiu em torno da marca, do que você faz, ele não entendeu a eficiência que você tem dos processos, dos controles, e ele vai lá empreender. Na maioria das vezes ele quebra e volta. Ô, seu Matheus, desculpa. Eu decidi montar ali, cara, mas eu quero trabalhar de novo com o senhor, porque, pô, aqui é que é legal, aqui é... Ele não entende que isso aqui tá por trás e é uma parada que é intrínseca, não fica explícito, né? E as pessoas os grandes players de mercado, né? Hoje eu vejo as grandes empresas que a gente hoje tá muito próximo, isso é uma mentalidade que eu tive que desenvolver neles, porque eles também achavam o seguinte, não posso passar receita. Você imagina se eu passo a receita do meu filé mignon com gorgonzola, o cara vai copiar isso aqui. Eu falei, irmão, isso aqui não é nada. Isso aqui, o que você construiu de marca, o que você construiu de cultura, isso aqui não é copiado. Isso aqui levou anos pra ser feito, isso aqui é o seu olhar, é o seu carinho, é o seu dia a dia. Isso aqui o cara não estala o dedo, ele tem igual não. Aí é que ele começa a entender e fala, caramba, é verdade, né? Porque cultura dificilmente você copia. Você até modela, olha e se inspira, mas você não consegue copiar. Dificilmente você vai conseguir ter eu vou conseguir ter a cultura do software ice cream porque vem da sua história, vem do teu background. Isso que faz ela ser quem é, a marca é quem é por conta disso. Então acho que é uma parada legal de se falar, pra quem tá ouvindo a gente, que sim, a gente falou sobre modelo de negócio, a gente falou sobre indicadores, falou sobre tudo isso. Mas, cara, quer ter um grande diferencial, entenda sobre isso, né? Eu acho que, agora até retornando um pouco, né, modelo, conceito, para mim é o ponto de partida, é o inicial. Agora, para você ter um negócio de sucesso a longo prazo, daí a gente entra em construção de cultura, como você se relaciona com os seus colaboradores, como você se relaciona com os seus clientes, ouvir feedback mesmo. Mas acho que a parte mais importante mesmo é no relacionamento com o colaborador. Infelizmente, a gente está numa indústria que é muito complexa, porque a gente tem já, estruturalmente falando, salários baixos para pessoas que passam 8 horas de pé, 9 horas de pé por dia, 6 dias por semana. Ela trabalha sábado, domingo, feriado. É um ritmo muito pesado. E, querendo ou não, o modelo de negócio de alimentação, ele tem uma dependência muito grande desses momentos de pico, né? Então, para quem serve jantar, quinta, sexta-feira, sábado à noite, e você acaba, quando você monta teu plano de negócio, você faz teu plano de equilíbrio, você entende quantos funcionários você precisa ter para operar. Só que aquela conta é o quê? Terça-feira vai estar sobrando equipe, quinta, sexta, sábado vai estar faltando equipe. E é sempre assim. Se você tirar um negócio que tem sempre uma equipe perfeita, é porque está sobrando muito terça e quarta. Ou você faz uma equipe muito enxuta e vai faltar sexta, sábado e domingo. Então, a gente tem esse modelo que, para dar lucro, às vezes você precisa tomar essas decisões, mas enfim, a nossa indústria ela tem essa dificuldade. E a partir do momento que indústrias como tecnologia, startup começaram a entrar no mercado e contratar pessoas para trabalhar de casa, sem precisar se transportar, pagando benefícios absurdos, salários super inflados porque estão trabalhando com dinheiro de investidor, dinheiro que não é deles, você começa a criar uma cultura de que o que a gente faz ali no setor de alimentação é muito pesado e não traz... Não compensa, né? Compensa. E eu concordo muito com essa visão, porque tendo um pouco de empatia, entendendo o nosso colaborador, a gente de fato paga salários baixos pelo que eles entregam. A gente tinha que pagar mais. Infelizmente, o nosso modelo não permite pagar os melhores salários. O de tecnologia permite e eles começaram a construir essa cultura e cada vez mais as pessoas querem trabalhar com office, querem trabalhar de casa, viver essa vida um pouco mais leve e ter coisas, viver coisas além do trabalho. Então a gente tem essa dificuldade de setor de alimentação, mas ainda existem pessoas que são apaixonadas, que querem entrar no mercado, que pretendem se desenvolver e crescer ali dentro. O nosso trabalho é entregar um bom ambiente de trabalho, um salário justo, honesto, pagar os benefícios, registrar o funcionário. Eu estou falando coisas básica, né? Básicas, é isso, básica, que não são. E, cara, o ambiente de trabalho que a gente fala são coisas que, às vezes, são simples. ter um banheiro exclusivo para funcionário, ter um lugar onde ele consegue sentar no intervalo dele, comer com calma. Uma área de vivência, né? Coisas básicas, mas que, obviamente, não é a estrutura de todos os lugares que permite você fazer isso.
A gente tenta sempre pensar nesse ponto, mas isso tudo traz a satisfação no nosso funcionário, que querendo ou não vai impactar no nosso cliente, porque ele vai sentir isso, uma equipe engajada, uma equipe motivada, uma equipe feliz de estar trabalhando ali, e que a longo prazo, então, para mim, o pior erro que um dono de restaurante faz é falar, por que eu vou treinar a minha equipe se eles vão se desenvolver aqui e daí daqui 3, 6 meses eles vão sair para trabalhar em outro lugar? Não, daí você nunca vai desenvolver a tua equipe, você vai estar sempre com uma equipe medíocre, infeliz, e daí você não vai ter um negócio de sucesso. Vai entregar uma meia boca do seu cliente lá na ponta. E se você treinar esse cara e você entregar essa estrutura legal de trabalho, ele dificilmente vai querer sair. Hoje, na Soft, que é um modelo, que é uma operação enxuta para alto volume, é uma operação que tende a ter muita rotatividade. A minha sorte hoje, 80% dos nossos funcionários estão há 2 anos com a gente. Por quê? Elas receberam propostas maiores de outros lugares para trabalhar. Inclusive, a gente teve casos de pessoas que saíram, ficaram 1 mês, 2 meses em outro lugar, recebendo mais e pediram para voltar. Por quê? Além do salário, você tem esse ambiente, você tem o clima organizacional, você tem a cultura da empresa, que pesa muito para o funcionário também. Então, você consegue entregar isso, você consegue entregar uma cultura, um clima legal para o funcionário, ele se sente bem de estar trabalhando ali, você paga uma remuneração justa, você não vai perder esse funcionário. Sim. Só que a maior parte das pessoas, elas falam sobre desenvolvimento, que elas não querem treinar a equipe delas, mas porque elas não entregam o resto. Não é só desenvolvimento, não é só capacitação. A gente tentar se capacitar ele, assim ele está num ambiente ruim de trabalho. Então, eu vejo que quando o dono de restaurante ele fala isso, ele está partindo do princípio errado. Ele já está com uma ideia errada na cabeça e a partir dali a tendência deve piorar. E até contribuindo, assim, a gente convive com muitas operações, né? Em geral, Matheus, assim, a culpa sempre é na ponta, nunca é nossa, né? Nunca eu olho pra... E a maioria dos donos de negócio de alimentação nunca fez um curso de liderança, nunca fez um curso de gestão de pessoas, não fez um curso de clima. Olha o RH como um setor, o último que eu tenho que montar na minha empresa. Tá lá com 40 colaboradores. Você tem já um RH? Departamento pessoal, quem é que faz? Não sou eu que faço, eu, minha esposa. Cara, o endomarketing, você vende a sua empresa pro seu colaborador? Não. Irmão, a probabilidade de você quebrar ou você estar sufocado, não ter férias, não ter folga, mesmo você tendo 5, 10 anos de empresa, é gigante, que é o que a maioria das vezes acontece. Eles cresceram com a mentalidade de criança, é uma empresa de 5 anos e que continua com a mentalidade de criança. Ou seja, tudo gira em torno dele, ele tem que saber de tudo, ele tem que colocar a mão em tudo, só funciona porque ele está colocando a mão na execução. E eu vejo você hoje já vindo com um modelo de visão de negócio e a galera que está vindo hoje, irmão, essa galera que tá vindo pro mercado de alimentação hoje é outro nível de mentalidade. Eu vejo a galera de 20, 23, 25, 30 anos entrando no mercado de alimentação já com a visão de longo prazo, já com a visão de processo, já com a visão de cultura, né? E isso tá mudando o nosso mercado. O mercado de alimentação e bebidas, há um tempo atrás, vou colocar talvez até 20 anos atrás, ainda dava para ser amador. Na pandemia, isso potencializou, acelerou. E hoje o amadorismo não prevalece mais. Ele abre, ele não dura 2, 3 meses, ele quebra. Ele não consegue sobreviver. Porque ele não entendeu que tem um modelo de negócio que ele precisa trabalhar essa estrutura. Eu queria até, aproveitando assim que a gente tá chegando no final, que o papo foi muito bom. Cara, aprendi muito aqui, eu sempre aprendo muito com os convidados. Aprendi muito com você. Eu queria te perguntar assim, você é um cara novo, empreendeu, meteu as caras, tá tendo sucesso, tá tendo resultado. Qual o medo que você tem hoje, cara? Medo, pessoal agora, medo assim. Cara, eu acho que o medo principal é porque, querendo ou não, a gente tem muitas pessoas dependendo da gente, né? Do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, acho que o medo principal mesmo é a gente, em algum momento, tomar alguma decisão errada, a gente errar o caminho, a gente tomar uma decisão antecipada, sem pensar estrategicamente e se planejar. E a estrutura como um todo vai acabar ruindo. Eu sei que hoje eu tenho bons sócios, todas as minhas operações eu tenho sócios, inclusive sócios diferentes em cada uma delas. E para mim esse é um dos pontos principais, que eu consigo inclusive tocar todos esses negócios ao mesmo tempo. Mas acho que o medo principal é a gente em algum momento tomar uma decisão errada, e por isso que a gente vai tomando todos os passos com muito cuidado, com muito planejamento, com muita estratégia por trás, para não deixar a estrutura como um todo ruir. Mas eu acho que quando a gente fala de medo, assim, se a gente pensa em alguma coisa muito específica, a gente vai atrás de resolver, né? A gente está sempre pensando, estruturando, mas eu acho que o ponto principal mesmo quando a gente começa nessa expansão e a gente está tocando negócios diferentes, o medo às vezes de não dar conta, de não conseguir atender, de não conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer, de não estar ali no dia a dia, de não entregar a nossa parte. Sim. Mas daí é por isso que tem todas as ferramentas de planejamento, estratégia, de organização. Sou uma pessoa que o meu Google Agenda tem literalmente o horário que eu tomo café da manhã, o horário que eu vou jantar, o horário que eu vou para academia, de tudo, inclusive para conseguir dar conta de tocar todos os negócios. Então eu vejo que se a gente consegue se estruturar, se organizar e fazer planejamento,
Eu vejo que esses medos que vão surgindo no dia a dia, que são muitos, né? Um dia empreender é um montanha-russa de emoção. Um dia você acha que você vai dominar o mundo, que você é o melhor empresário do planeta Terra, que você está ganhando dinheiro, surgiu uma possibilidade de abrir mais uma loja. No dia seguinte, você tem um funcionário pedindo para sair. Alguém importante. Falando um monte de coisa errada. Um fornecedor que mandou um produto errado. E aí você pensa, meu Deus, tá ruindo tudo, vou quebrar, que bagunça, o que tá acontecendo? Então a gente vive nessa montanha-russa de emoção e a gente vai se estudando. Todo dia é um dia novo, cada dia tem uma novidade. É isso aí. Acho que e vivendo ali esse dia a dia. Mas assim, ó, contribuindo, cara, eu acho que você é um cara muito safo, assim, você é um cara, dá pra ver que você é um cara que tem muita visão. Por isso que é tão importante a gente estar conectado com pessoas, cara. Eu acho que o se isolar, né? As decisões erradas vêm, muitas vezes, né? Salomão, princípio bíblico, Salomão falava o seguinte, tenha bons conselheiros, né? Sempre tenha bons conselheiros. Salomão era um cara cercado de bons conselheiros. E ele dizia muito o seguinte, cara, dificilmente ele tomava uma decisão grande sozinho. Então ele envolvia, colocava na mesa, ia expondo isso para outras pessoas. Você que já passou por isso, cara, como é que você saiu disso? Eu tô nesse momento agora. Então, eu acho que o que você falou e é algo que a gente constrói hoje no domínio do restaurante, a gente tem a mentoria, tem a Elite, tem o Infinity, que é o nosso mastermind, e eu vejo, cara, que o quanto de tragédias foram evitadas pelo fato da pessoa estar conectada a um grupo de outros empresários jogando o jogo um pouco mais à frente do que ele, né, a nível de faturamento, a nível de vida, a nível de jornada, né, a gente tem, lá dentro do Infinity, a gente tem a Cláudia Jovelino, tem 45 anos de pizzaria, cara. Meu irmão, você não tem noção, cara. Eu paro pra conversar com eles, eu fico de boca aberta, porque eles viram várias transições de economia, de mercado, altos e baixos, passaram pela pandemia. Tudo que você pode imaginar, eles viveram, cara. E estão lá, o negócio preservado, crescendo, montaram uma outra operação e tal. Aí você fala, cara, e eles já com 70 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, os dois ali crescendo, velho. Então, assim, eu acho que contribuindo aqui um pouco sobre, né, pra te ajudar a superar esse medo, muito estar conectado com boas pessoas ali, né, pessoas que podem te ajudar a sempre ter uma visão diferente do que você poderia ver. E pra fechar, eu sempre pergunto isso pros convidados também, dica de livro, cara, assim, tem algum livro que você tá lendo agora, ou algum livro que você leu que, puta, esse aqui todo mundo que empreende deveria ler no mercado de alimentação? Cara, eu vou dar 3 dicas, porque pra mim, a pessoa que tá no nível iniciante, assim, tá começando, quer começar a empreender, tem os livros básicos de empreendedorismo, que é o Startup Enxuta, que é o Mindset, Poder do Hábito, esses livros que são, às vezes, livros de cabeceira, assim, best-sellers, mas que eles trazem muito desse conhecimento inicial, e você já começa a entrar em... Eu gosto muito de biografia, então ler sobre biografia de Steve Jobs, Jeff Bezos, empresários de sucesso, entender hábitos que eles tinham, o que eles faziam para se diferenciar. E para mim, o livro que eu tô lendo hoje, que eu tô apaixonado e fico lendo e rabiscando e anotando e já criando depois, inclusive, coisas para passar para os meus funcionários. E é um livro que eu vou comprar para toda a minha equipe, que é Hospitalidade Irracional, do Will Guidar. Não que ele Hospitalidade Irracional. Do Will Guidar. Ele trabalhou em Nova York, no melhor restaurante do mundo, e ele era o gerente operacional do negócio, então ele cuidava de manter a hospitalidade, de manter o cliente satisfeito. E para mim, o que me apaixona do setor de alimentação é isso. É você ter o potencial de viver o melhor e o pior dia da vida de um cliente, e que quando é o pior, você transformar esse dia num dia bom. Você tá ali, você vê um bom jantar, você vê uma boa comida, você vê um bom sorvete, você vê a pessoa às vezes com uma cara burrada, cara fechada, e a hora que ela tem o contato ali, que ela consome o teu produto, ela mudar a expressão facial dela. É isso que me fascina, é isso que me apaixona pela superalimentação. Se fosse puramente financeiro, eu acho que tem outros mercados que dão menos trabalho e dão mais dinheiro, mas o que me fascina na alimentação é isso, e esse livro conecta exatamente com o que para mim é a gastronomia, que é essa hospitalidade, é você entregar uma experiência acima da média do cliente, é você transformar aquele momento marcante na vida dele. Show de bola. E engraçado, né? Uma frase que eu sempre falo, cara, porque restaurante vem de restauração, a palavra, né? E eu falo, cara, a gente não trabalha vendendo comida e bebida, a gente trabalha restaurando vidas, né? A gente restaura vidas através do entretenimento, do atendimento, da comida. Então as pessoas, elas se conectam com a nossa marca para se sentirem melhor. Basicamente é isso. E se você não entende isso, não coloca isso lá na frente, você está trabalhando para ser mais um no mercado, né? E quando você tem clareza sobre isso, você conecta com o coração do seu cliente, você tem uma marca que é apaixonante, uma marca que é vibrante, que as pessoas defendem, elas falam bem, elas querem se conectar, porque elas sentem que realmente tem um propósito por trás.
Então é isso. Muito bom, cara, muito bom. Ó, pra você que tá ouvindo aqui e tá curtindo o podcast Papo Restaurante, a gente tem vários episódios. Hoje eu recebi o Matheus Krause aqui. Cara, foi um papo maravilhoso, irmão. Obrigado de coração. Parabéns pela jornada, parabéns pela construção de sucesso que você tá fazendo aí, né? Que Deus abençoe e prospere cada vez mais. Tamo junto, irmão. Obrigado. Quem estiver aqui por Curitiba, Soft, a gente tem 2 unidades. Guarda tá aí na Prudente Moraes, a local também em Casa Nova, agora na Prudente. Se a galera quiser saber sobre a franquia da Soft, como é que faz? Entra no Instagram da Soft, @soft.icecream.co. Tem um linkzinho lá, já cai na nossa landing page, já pega as informações que precisa. Show. O Bruno, nosso diretor comercial, já vai entrar em contato. Legal. Eu vou deixar aqui também, vou deixar na descrição do vídeo também, Legal. que a galera quiser dar uma olhada aí, tá Fechou. bom? Valeu, irmão. Valeu, Tamo junto, valeu. Muito bom. Bora dominar, bora dominar, bora dominar.